Antes de sentar, eu quero convidá-los a abrir a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quase no finalzinho da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Capítulo 4, eu quero pegar com vocês a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Amém? Tem alguém na misericórdia aí? Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Pode tomar o seu lugar? Para todo aquele que crê no Senhor Jesus, que se diz cristão, que creem na palavra do Senhor, precisa entender e crer que o arrebatamento é real. Amém, meus irmãos? Fala assim, o arrebatamento é real. E eu quero hoje estar falando um pouquinho a respeito disso. Nós vamos tomar posse da palavra do Senhor para as nossas vidas. Aqui, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, trouxe essa palavra à igreja de Tessalônica e é para nós hoje. Eu quero que vocês venham a entender e todos nós venhamos a entender esse princípio do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos em Cristo. Há dois tipos de ressurreição dos mortos. E eu quero que a gente possa entender cada um deles, para que não haja dúvidas e para que possamos continuar firmes na fé e crendo no arrebatamento da igreja e no encontro com o Senhor. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, que precisamos entender, aquele que crê em Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele tem dois nascimentos e uma só morte. Amém, meus irmãos? Fala assim, quem crê em Jesus tem dois nascimentos e uma só morte. Aqueles que não creem têm um nascimento e duas mortes. Uma morte física e uma morte espiritual. E hoje nós precisamos entender esses princípios. Todos aparecerão diante do Senhor. Todos. Aqueles que creem e aqueles que não creem. E com uma diferença. Nós que cremos e a todos aqueles que já morreram fisicamente estão com o Senhor e juntos serão levantados. Amém, meus irmãos? É a ressurreição do último dia. É aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Quando ele fala da ressurreição do último dia, não é do último dia dos seres humanos na face da terra. É do último dia da igreja na terra. Porque ele está falando da ressurreição da igreja. Ele está falando da ressurreição daqueles que creem no Senhor. E aqueles que não creem, eles serão também chamados. Porém, muito depois, vai passar aí arrebatamento, milênio, tribulações e etc. Lá na frente. Serão chamados, mas para a morte eterna. Mas para aqueles que creem, nós temos dois nascimentos. Amém, meus irmãos? Nós nascemos no natural e nascemos no espiritual quando nós cremos no Senhor Jesus. Foi aquilo que o próprio Senhor Jesus falou para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode entender as coisas do Pai.
E ele falou: como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ele está falando: se não nascer da água e do Espírito, não poderá entender os princípios de Deus. E essa palavra é para nós hoje como igreja. Todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, já estão com Jesus. Amém? Que nós chamamos de primeiro céu. Mas Ele chamará a todos. E estaremos juntos. E aqui Ele diz claramente como as coisas vão acontecer. Eu quero que você descanse no Senhor. Essa palavra é para todos nós como igreja. Para duas coisas: entendermos e crermos e andarmos pela fé e com esperança na palavra do Senhor. Se você teve algum ente querido, algum parente próximo, pessoa conhecida que faleceu fisicamente e crê no Senhor, fica tranquilo, meu irmão. Nós iremos nos encontrar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. É isso que Ele tem e nós vamos tomar posse. O arrebatamento, a ressurreição do último dia é para todos. E a palavra do Senhor é uma só. E Jesus, Ele vem nos ensinando. Ele vem falando. E existem alguns princípios. Abra comigo Hebreus. Eu quero falar aqui, para entendermos esse princípio. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Tem uns princípios, uns ensinos elementares, que é da fé cristã. São princípios que qualquer igreja que se diz evangélica, renovada, que passou pela renovação, que está na presença do Senhor, que entendeu os desvios e hoje se encontra na presença do Senhor, toda a igreja precisa entender esses 6 princípios básicos de Deus para a nossa vida. Aqui em Hebreus, capítulo 6, o escritor aos Hebreus nos esclarece: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando um novo fundamento do arrependimento das obras mortas. Fala assim, primeiro princípio: arrependimento do pecado. As obras mortas é o pecado. Esse princípio é da igreja. É ensino básico de Jesus Cristo. Não é apenas eu declarar que sou salvo, é me arrepender das obras da carne, do pecado, daquilo que me leva à perdição. Por isso que, antes da vinda de Jesus para derramar o sangue por nós, enviou João Batista, que batizava o batismo do arrependimento. Quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos de verdade, nós tomamos posse da bênção. Amém? Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, a fé em Deus. Amém, meus irmãos? Nós pregamos aqui a questão do arrependimento. Nós pregamos aqui a fé em um único Deus, uno e trino. Amém, meus irmãos? Terceiro pilar, o ensino sobre batismos. Amém, meus irmãos? Presta atenção nos detalhes da palavra. Está aí batismos no plural. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Esse é o terceiro pilar que mantém a igreja de Deus em Cristo. Continuando, imposição de mãos. Na bênção, meu irmão? Também aqui fazemos e tomamos posse dessa palavra. Acabamos de fazer, quando levantamos as mãos sobre as crianças aqui, a imposição de mãos para que a bênção do Senhor esteja com as crianças. Todo culto de quarta-feira, a maioria dos cultos, oramos e com imposição de mãos, tomando posse da palavra e das promessas de Deus. Amém, meu irmão? E toda doutrina que fala que não existe, que não tem, que não pode pôr a mão, caia por terra, porque isso é doutrina básica da igreja. E mais um, continuando aqui, até me perdi, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos. Amém, meus irmãos? Ressurreição dos mortos, que eu estarei falando hoje, e do juízo eterno. Amém? Existe o juízo de Deus eterno. E esses são os 6 pilares da doutrina básica da igreja
do Senhor. E hoje eu quero fazer menção ao arrebatamento. Eu quero estar falando porque aqui diz a ressurreição dos mortos. Nós não podemos separar a ressurreição dos mortos do arrebatamento da igreja. São duas coisas que caminham juntas. Porque a palavra diz, como nós lemos aqui, a carta aos Tessalonicenses. Fiquem tranquilos, não se preocupem, que isso venha a ser para que possamos consolar uns aos outros. Aqueles que já morreram em Cristo, que morreram a morte física, a primeira morte, eles estão tranquilos. Amém. Fala assim, ninguém. Repete comigo, ninguém mata cristão. Pode matar fisicamente. Pode matar fisicamente, mas a eternidade está com aqueles que creem. Amém, meus irmãos? E esse princípio está conosco, faz parte, porque nós estaremos juntos. Não tem como, por mais que persigam, por mais que façam, por mais que tentem, nunca matará para a morte eterna aquele que crê. E nós vamos entender esses princípios. Vai comigo, Evangelho de João, rapidinho. Eu quero estar folheando aqui para a gente tomar posse de algumas passagens para entendermos esse princípio da ressurreição e arrebatamento da igreja. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero pegar aqui, versículo 38 e 39. Evangelho de João, capítulo 6, versos 38 e 39. Amém? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Amém, meus irmãos? E volto a dizer aqui, esse último dia é o último dia da igreja na terra. E eu vou dizer para vocês, está próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa eu digo, está próximo. E todo aquele que crê, ele tem que entender esse princípio. E temos que ter sede da vinda de Jesus. Nós temos que clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor deixou muito bem claro aqui. Jesus falou, eu vim aqui, e eu vou dizer para vocês por quê. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa. Todos aqueles que Ele me deu, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, meus irmãos? No último dia da igreja na terra, Ele irá ressuscitar. E quando fala de ressuscitar, é trazer de volta a vida. Então Ele não está falando de quem não crê, Ele está falando daqueles que creem, está falando daqueles que confessam o nome do Senhor, está falando daqueles, obviamente, como Ele diz aqui, que são dEle. Então, mais uma vez eu quero te falar, aqueles que creem no Senhor, se por acaso entraram na morte física, pode ficar tranquilo, meu irmão. Se crê, estaremos juntos. Amém? Eles dormem em Cristo. E quando a palavra fala dormir, é para fazer menção e que possamos entender a questão do tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Eu já falei aqui, mas voltando a relembrar. Nós vivemos em um tempo chamado Cronos. Vem a palavra cronologia. Deus trabalha no Kairos. O tempo de Deus é outro. E por isso que Ele usa aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e morreram a morte física, eles estão no Kairos de Deus, estão como dormindo. E fazendo aqui alusão ao nosso sono natural. Se nós temos um sono bom, reparador, normal, você não vê o tempo passar. Você deita, dorme, daqui a pouco o despertador já toca, você já está levantando. Você vê o tempo passar durante o teu sono? De maneira alguma. Por isso que o Senhor fala, fiquem tranquilos, descansem no Senhor. E o que define isso não é a mão de um sacerdote romano, não é a aspersão de água, não encaminha ninguém. Quem define isso somos nós mesmos, quando nós cremos no Senhor Jesus, confessamos com os lábios, todo aquele que crê será. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo isso porque ontem, e fiquei assim pasmo, né? Tinha até esquecido do ritual. Jogando água e não sei o que, para levar a irmã
Meu irmão, não existe isso. Se creu, já está com o Senhor. Amém? O corpo físico da trindade que Deus nos formou, a sua imagem e semelhança. Nós somos unitrino assim como Deus o é. Amém, meus irmãos? Nós somos corpo, alma e espírito. E eu quero dizer para vocês, a parte mais fraca e frágil é o nosso corpo. O nosso corpo não é nada, não passa de vermes. Se o corpo agora acabar com a vida, nós cessarmos de respirar, o coração parou de bater, meu filho, nós temos que dar um jeito rapidinho, porque daqui a pouco está cheirando mal. E o que acontece? Muitos dão mais valor às coisas do corpo do que às coisas da eternidade. Fala assim, a ressurreição e o arrebatamento é real. Amém, meus irmãos? O nosso corpo, meu filho, é o que tem de mais desprezível. O nosso corpo é aquilo que tem de mais desprezível e frágil. E muitos por aí estão ensinando, estão falando, estão fazendo menção a coisas que eu vou usufruir agora para a satisfação do meu corpo. E o Senhor está falando, não, tem algo muito melhor pela frente. E aqui eu quero dizer o seguinte, não quer dizer que Deus não queira que nós não venhamos a usufruir de bênçãos de Deus agora nessa vida. Amém, meu irmão? Inclusive o salmista diz que o Senhor se alegra em atender os anseios do nosso coração. E isso é bênção de Deus. Porém nós temos que entender esses princípios. Então, para falarmos de arrebatamento, eu tenho que entender de ressurreição. E para entendermos de ressurreição, nós temos que entender todos os princípios de Deus para a nossa vida. Então todo aquele que morreu em Cristo, apesar de nós estarmos sentindo falta, saudades, como diz aqui na língua portuguesa, apesar de tudo isso, pode ter certeza, estaremos juntos. Meu irmão, você vai poder abraçar, conversar, se alegrar, não haverá mais dor, choro, pranto, problemas, nada. Amém? Por isso que Ele vai trazer e ressurrecto aqueles que morreram já em Cristo. E nós que estivermos vivos, no dia da sua vinda, seremos arrebatados. E encontraremos juntos com o Senhor Jesus. E isso tudo é princípio de Deus. Vai comigo no Evangelho de Mateus. Quero pegar aqui, para que a gente possa entender esses princípios de Deus na nossa vida. Mateus, capítulo 27 de Mateus. Uma passagem que durante muito tempo me deixou assim, muito pensativo, questionando. E eu vou ser sincero para vocês, até que um pastor me ensinou e aprendi a respeito disso. Mateus capítulo 27, vamos quase lá no finalzinho. Versículo 51, quero pegar aqui do versículo 51, amém? Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos, amém? Que dormiam, ressurgiram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh glória! Meus irmãos, essa passagem é conhecida. Quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo rasgou-se ao meio, de cima a embaixo. O véu que separava já não separa mais, amém? E deu livre acesso à presença do Pai. E depois, logo a seguir, a terra tremeu, os sepulcros abriram. Mas olha que interessante, como eu aprendi no retiro esse ano, tem um delay aí. Os sepulcros abriram. Depois da ressurreição de Cristo, aqueles santos que estavam naqueles sepulcros ali, ressurgiram. Amém?
Imaginou, a pastora abriu o culto aqui falando. Imagina a cena, você morasse em Jerusalém, estamos falando agora de Jerusalém, amém? Imagina você em Jerusalém, de repente, a tua sogra que você já tinha sepultado, tranquilo e tal, de repente ela vem. Aquele seu amigo que você estava com saudades, enfim, aquelas pessoas, os santos em Cristo. Por que que Jesus fez isso? Primeiro que ele morreu e ressuscitou. Amém, meus irmãos? No terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez aqui uma pequena degustação para o povo. Falar assim, olha, eu só quero que vocês sintam o que vai acontecer quando eu voltar. Amém, meus irmãos? Eu quero que vocês entendam que eu sou o Senhor da vida e não da morte. Aquilo foi uma pequena degustação. Você já foi em supermercado? Quando você entra lá, tem aquela moça com aquela bandeja, né? Tem biscoitinho, às vezes não sei o quê, às vezes é cafezinho, né? Aí você pega, e aquilo ali é só para te deixar ouriçado, né? Você pega um, a hora que vai pegar o segundo, já foi, próximo da fila. Aí você sai desesperado para comprar aquela bolachinha, desesperado para comprar aquele café. Já passou por isso? Não. Às vezes você nem come bolacha, nem gosta de bolacha, mas você degustou, você experimentou, você sai doidinho. E o que Jesus fez foi isso. Esse episódio aqui foi apenas para mostrar que Ele é Senhor da vida. Amém, meus irmãos? Ele simplesmente deu uma chacoalhada em Jerusalém para mostrar, farei isso sobre toda a face da terra. Amém? Os santos no Senhor voltaram. E essa é a passagem. Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas. E eu quero que você entenda também 3 princípios antes de continuarmos a questão do arrebatamento. Nós precisamos entender, porque tem pessoas que fazem uma salada e fazem uma mistura aqui, e nós precisamos entender 3 princípios básicos para a nossa vida como crentes no Senhor. Primeiro, o princípio da justificação. Amém? Todos nós fomos justificados de todas as obras erradas do passado. Amém? E não há diferença para ninguém. Não tem essa de falar, eu fui mais justificado do que você, viu, Michele? Eu estou mais 10. Não existe, olha, eu estou melhor que você, viu? Não, estou mais aqui. E justificação é para todos. Todo aquele que nele crê, confessar que Jesus é o Senhor, é justificado na presença de Deus. Amém? Ele nos olha com um óculos diferente, com uma visão diferente. Ele nos olha limpos, independente do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Lavou-nos e nos purificou. Fomos justificados na presença do Senhor. Todos de igual modo. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, maior, menor. Esse aqui precisa de mais justificação. Aí você fica na fila porque você é muito pecado. Deixa eu te justificar. Não. Todos juntos, de igual modo, da mesma maneira. Bênção, amém? Segundo princípio, para nós entendermos, para podermos entrar no arrebatamento. O segundo princípio o primeiro é justificação, o segundo é santificação. Fala comigo, santificação. Isso não depende de Deus, depende exclusivamente da minha pessoa. E o Senhor deixou muito bem claro, sede santos porque eu sou. Ele colocou aqui uma ordem para ser seguida. E se Ele colocou para ser seguida, Ele nos capacita a fazê-la. Você crê nisso? Não é que Ele vai pedir uma coisa para nós, ou ordenar algo, e que é impossível eu fazer. Ai, ser santo, olha, é só para aquele que vai ser canonizado. Ai, é só para a irmã Dulce, é só para não sei quem. Meu irmão, santos é separados para o Senhor. Santos depende da minha atuação. É entender que fui justificado, e a palavra de Deus continua a agir na minha vida, e eu procuro a cada dia ser melhor. Amém? Isso é santificação. Então existe justificação, existe santificação, e agora vem o terceiro ponto que nós temos que entender, que é glorificação. Glorificação, Senhor? Sim. O Senhor nos criou, e da mesma maneira Ele nos quer, com corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos?
Por isso que aqueles que morreram em Cristo, o seu corpo, que é corruptível, o corpo que não vale nada, o corpo que saiu do pó da terra para o pó da terra, volta. E terá, quando for ressurrecto, um corpo glorioso. Amém, meus irmãos? E nós também, que se estivermos vivos no momento que ele vier, por isso que a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja vai dar ali em momentos próximos, porque esses irão com corpos gloriosos, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e também teremos corpos gloriosos, assim como o Senhor. Amém, meu irmão? Então esses princípios são básicos para que nós continuemos a andar em novidades de vida, a cada momento, a cada instante. Fala assim: a santificação depende da minha pessoa. Amém? E não adianta, porque a palavra também nos esclarece: sem santificação ninguém verá. E aqui sim, é valor variável. E não adianta você querer ficar comparando a sua santificação com a santificação do irmão que está do lado. Eu sou mais santão que ele. O irmãozinho tal, ele precisa tomar uma dose complementar de santidade. E etc. Meus irmãos, é pessoal. E nós vamos caminhando. E o importante para Deus na santificação é nossa linha ascendente. Eu posso ir aqui, dar uma caidinha, levanto de novo, dou outra caidinha, porém, na média eu estou subindo. Amém? E a glorificação. Esse ponto também é importante. Teremos um corpo glorioso, assim como o Senhor também teve. Quando ele ressuscitou, ele veio em corpo glorioso. E não adianta você ficar aí pensando: sabe o que é, pastor? Eu quero um corpo glorioso, mas eu quero um cabelo bom. Porque eu quero um cabelo crespo. Porque eu quero no meu corpo glorioso um corpo bem magrinho, esbelto, barriga de tanquinho. Porque eu quero. Não adianta, meu filho, fica tranquilo. Ele sabe o que é melhor para você. Pastor, a única coisa que eu digo, meu filho, uma coisa eu digo para você, eu não sei, só na eternidade vamos saber como é que é, mas uma coisa eu digo: nós nos conheceremos. Amém? Vai ser bênção, nós nos conheceremos. Por isso não adianta, por isso que Deus respeita. É a mesma questão, quando nós queremos dar palpite naquilo que Deus faz, não dá certo. Já pensou se o homem pudesse escolher como que seria o filho? Já parou para pensar um pouquinho? Primeiro que teria 2 olhos desse tamanho, azuis, quase saindo do globo ocular. Um narizinho pequenininho, rebitado. Lábios de Angelina Jolie. Corpo não sei do que. A hora que terminasse, seria um monstro. Nem o Michael Jackson conseguiu chegar perto. Então, meu irmão, fique tranquilo, descanse no Senhor. Uma coisa eu falo para vocês: nós que cremos, estaremos usufruindo da bênção, do corpo glorioso, na presença do Senhor. Amém? Aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão. E depois, logo a seguir, a igreja será arrebatada. Aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados. Amém? E esse princípio nós não podemos deixar de lado. Fala assim: a igreja será arrebatada. É muito importante entendermos isso, porque nós precisamos vencer todos os problemas e dificuldades com relação a estarmos juntos congregando. A igreja é a noiva de Cristo. O Senhor não vai chamar ermitão espiritual. Sabe o que é, pastor? Eu fico em casa, eu assisto a televisão, eu tomo a ceia sozinho, eu ponho lá, depois eu tomo legal, porque eu tomo 1 litro de suco de uva sozinho, não preciso dividir com ninguém. Aí eu pego o pão e como o pão, e eu pego o pão que eu gosto, eu pego aquele e como, aí eu ouço a palavra, eu estou ali. Meu irmão, está sozinho? Sozinho não é corpo. Aquilo que é desmembrado não faz parte ao corpo. Morre!
Por isso, eu quero que vocês entendam esse princípio de Deus nas nossas vidas. Fala assim: a igreja será arrebatada. Amém, meus irmãos? Por isso, resista firme. Você está aí, meu filho. Você é crente no Senhor. Você é cristão. Se você realmente é crente e é cristão, é para usufruir da bênção de estar com Jesus. De usufruir da bênção. Se por acaso você for antes na morte física, o Senhor vai trazer junto. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Entenda esse princípio. Porque a partir do momento que você entender, você vai dizer, na presença do Senhor: valeu a pena. Repete comigo: valeu a pena. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Você vai poder dizer: valeu a pena todo o sofrimento que eu passei com problemas físicos. Valeu a pena tudo que eu passei pela dor da perda. Valeu a pena porque eu resisti e fui e estive junto com os irmãos. Valeu a pena porque eu entendi o princípio da comunhão, de mesmo com todas as dificuldades ficarmos juntos. Valeu a pena porque eu sei que mesmo diante de declarações feitas e de problemas que enfrentei e isso e aquilo, hoje estou com o Senhor. Usufruiremos lá na frente. Nunca saia da sua mente esses princípios, porque lá na frente nós vamos estar juntos e vamos falar: valeu a pena. Amém, meu irmão? Valeu a pena eu vencer a carnona que grita e berra. Valeu a pena eu deixar de ir no circo Stefani, o quê? Tiane, para poder vir ao culto. Não tem problema, não é pecado, não, pode ir. Valeu a pena eu deixar de às vezes ir numa festa e me divertir com os amigos para estar junto com o povo de Deus. Valeu a pena eu, com toda a dificuldade, conseguir ficar firme nas promessas e nas palavras de Deus, vencendo a cada dia, a cada momento, passo a passo, as minhas dificuldades. Esses princípios têm que estar latentes no nosso coração. Volte agora em 1 Tessalonicenses. Não podemos deixar de lado a questão da ressurreição dos que dormem em Cristo e a questão também do arrebatamento da igreja. Versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Fala assim: o mesmo Senhor. Ele não vai terceirizar essa parte. Ele não vai mandar anjo. Gente, é tão precioso, é tão alegre. Ele também anseia por isso, como noivo, de estar junto com a noiva, que Ele mesmo descerá. Amém, meus irmãos? Ele virá, Ele não vai terceirizar, Ele não vai passar para anjo. Eu acho que um arcanjo, um querubim, um serafim. Não, Ele descerá. Amém? E olha só que interessante, continuando aqui, com grande brado. Fala assim: com grande brado. Essa palavra aqui, no grego, é keleuma. Keleuma, essa palavra, até deixa eu pegar aqui, eu peguei no dicionário. É interessante a gente entender. Keleuma é grande estímulo, grande voz de estímulo. Ele está falando ali: o Senhor voltará e Ele vai dar um brado. Amém, meu irmão? E nós vamos ouvir, não se preocupe. Pastor, e o arrebatamento, será que vai ser? Meu filho, se você crê, se você está no caminho do Senhor, você pode estar trabalhando, você vai ouvir o grande brado do Senhor. Essa palavra keleuma é a mesma, vai comigo rapidinho, quer ver? Vamos lá no Evangelho de Mateus. A mesma palavra usada no Evangelho de Mateus, vamos voltar aqui. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Versículo 6. A parábola das 10 virgens. Amém? Na bênção? Versículo 6.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aqui essa palavra ouviu-se um grito é keleuma também em grego. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo e saía ao seu. Nós vamos ouvir. O Senhor dará um grande brado. Vem, igreja, o Senhor vai falar. E se nós estivermos trabalhando, nós vamos ouvir. Meu filho, não se preocupe. Se nós somos do Senhor, nós ouviremos. Por quê? Porque a ovelha conhece, ouve e sabe qual é a voz do seu. Não conseguirá o inimigo enganar, porque será um brado, o mesmo brado que o Senhor disse. Se você olhar na versão grega do Antigo Testamento, quando o Senhor estava com Moisés e chegaram diante do mar, naquele beco sem saída, o Senhor falou, keleuma, ele falou, diga ao povo que marchem. A mesma palavra usada quando o Senhor disse a Noé, Noé, fale para os teus filhos, entrem na arca, já deu o tempo. Amém, meus irmãos? É keleuma. É a mesma palavra que o Senhor disse a Josué na frente de Jericó. Olha, dá um brado de vitória. E é isso que o Senhor fará. Nós precisamos entender. Fala assim, a ressurreição e o arrebatamento é real. Amém, meus irmãos? Segundo ponto que eu quero pegar rapidinho aqui, no verso 16. Volta lá em 1 Tessalonicenses, verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. A voz do arcanjo, segundo ponto. Fala assim comigo, a voz do arcanjo. Esse arcanjo, o arcanjo Miguel. Pastor, como é que você sabe, Miguel? Porque ele foi já instruído pelo Senhor. O Senhor chamará. E ele vai falar para o arcanjo. Arcanjo, chame pelo nome. Porque o Senhor nos conhece pelo... Você não é um qualquer, meu filho. Você não é um mero desconhecido do Senhor. Ah, pastor, não é possível que ele conhece tanta gente na face da terra. Conhece, sabe pelo nome, porque ele é... Amém, meus irmãos? E no Evangelho de João, no capítulo 11, vocês conhecem a história de Lázaro, né? Maria e Marta. Quando Jesus chegou, Maria sabia dos ensinos de Jesus com relação ao arrebatamento, com relação à ressurreição. E ele chegou e falou assim, não se preocupa, seu irmão dorme, pode ficar tranquilo. Ele ressuscitará. E elas falaram, Marta falou, eu sei que ressuscitará no último... Mas ele falou, não, eu sou a ressurreição. Eu vou dar um jeito hoje. E ele vem ali e fala também, Lázaro, vem para fora. Amém? Então no arrebatamento, eu quero que você entenda, tanto os mortos, como aqueles que estiverem vivos, os mortos para ressuscitarem, e os vivos para serem arrebatados, é pelo nome. Amém? Pastor, não é possível, vai demorar muito. A, B, C, D, E, F, G, 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 eu sou M. Ai, meu Deus do céu. E o fulano ali, que tem um nome começado com X, Y, Z, que a mãe quis caprichar tanto. Ih, pastor, a hora que chamar o meu nome, eu acho que já passamos o milênio, já estamos lá na frente. Meu filho, é Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Uma coisa é certa, cada um de nós ouviremos o keleuma de Deus pelo nome. Maurício, vem. José, vem. Maria, vem. Eu estou aqui, eu te escolhi, e aqueles que são meus, jamais lançarei fora. Eu ressuscitarei no último dia. O último dia do quê? Da igreja. Entenda os princípios de Deus. A graça, o período que nós estamos vivendo, começou com a morte. Amém? Ressurreição do Senhor. Morrer, tudo bem. Mas quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Amém, meus irmãos? E duas coisas precederam. Eu não vou pegar aqui, mas depois nós vamos entender. Duas coisas garantiram o período da graça. A ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. Duas coisas findará o período da graça. A ressurreição dos santos
e a subida da igreja. Amém, meus irmãos? Assim como a ressurreição do Senhor Jesus e a subida dele ao céu deu início ao período da graça, da mesma maneira, a ressurreição dos que dormem em Cristo e a subida e o arrebatamento da igreja vai finalizar o período da graça. Pastor, vai acabar o período da graça? Vai acabar esse período da graça aqui na terra, porque já estaremos com ele na eternidade, a bodas do Cordeiro. Assim como, são princípios, gente, entenda os princípios de Deus na sua vida. Os princípios de Deus são imutáveis. A igreja nasceu com o Espírito Santo em Atos 22, Atos 2, 22, amém, meus irmãos? E nós vemos que também a igreja finalizará o seu trajeto aqui na terra, como está escrito, a hora que o Espírito Santo subir junto com a igreja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Esses princípios são princípios imutáveis de Deus na nossa vida. Fala-se comigo, a igreja será arrebatada. Amém, meus irmãos? Fala comigo, encontrarei com os santos que dormem. Amém, meu irmão? Vai ser a maior festa. Por isso, dá mais uma olhadinha quem está do seu lado. Do lado esquerdo, do lado direito. É com esse, meu filho, é com esses que nós estaremos na eternidade. Não pela nossa escolha, mas pelo que Deus faz. Amém? Esses princípios, nós vamos tomar posse. A nossa pátria é no céu. Você crê nisso? Então, entenda esse princípio, porque nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. E isso é palavra de consolo para todos nós que estamos aqui. Eu perdi um ente querido. Ele crê em Jesus? Aceitou Jesus? Fica tranquilo, não se preocupe, estaremos juntos. Não se preocupe. O nosso consolo é que estaremos todos juntos na presença do Senhor. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse de toda esta palavra. Aquilo que Deus tem. Porque ao soar da última trombeta, não haverá tempo para concertos. Os concertos se dão agora. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? A hora que vier o queleuma, o brado, o noivo está chegando, não dá tempo de comprar azeite. E se eu for ali no supermercado de São Paulo, que está aberto essas horas? Não dá, pode estar até aberto, mas não vai dar tempo. Fala assim, eu tenho que estar preparado. Amém, meus irmãos? Incline sua cabeça nesse momento.